Esse papo aqui, está vendo, é um especial Pelé, com a presença aqui muito ilustre de José Inácio Werneck, que fez um podcast da Copa de 70, muito legal, que vai estar ali nas inscrições para vocês acompanharem. Fernando Calazans, um dos principais colunistas esportivos do país, aqui no Rio de Janeiro, uma sumidade, e também o Alberto Helena Júnior, que tem um histórico gigantesco, ele que desde a Copa de 74 vem participando, né, de coberturas de Copa do Mundo, conhece também tudo de futebol, e o Edu, né, que tem 3 Copas do Mundo, um dos principais jogadores da história do Santos, um dos maiores goleadores, e tem um recorde, o jogador mais jovem a ser convocado para a Copa do Mundo. E esse papo aqui que a gente está tendo, um papo que tem a ver com os 80 anos do Pelé, mas também muito de futebol. Alberto Helena, o que você está achando desses 80 anos do Pelé, a presença do Edu aqui, uma presença ilustríssima, né? Como que você via esse momento? Olha, eu queria fazer uma observação a respeito do Edu. O Pelé, certa vez, declarou que a única coisa que ele invejava de um outro jogador era a capacidade do Edu de dominar a bola. O controle de bola do Edu era admirável, a ponto do Pelé dizer, olha, eu gostaria de ter esse poder que meu amigo Edu tem. Essa é uma observação paralela ao que a gente está conversando aqui. E o Pelé, para a gente falar do Pelé, ele era um fenômeno antropomórfico. Quando se diz que, na época, se dizia que o Pelé tinha um olho na nuca, um terceiro olho, e 2 mãozinhas invisíveis no peito. Na verdade, ele tinha mesmo, só que, não é exatamente, isso é metafórico, o que ele tinha era uma visão periférica extraordinária. Isso foi constatado em 58, já quando ele foi examinado pelos médicos da seleção brasileira. Então, isso permitia que ele pressentisse a chegada do adversário antes mesmo que qualquer outro poderia perceber. E as 2 mãozinhas que a bola vinha, parecia que encaixava a bola no peito dele, fruto de um ensinamento do pai dele, né? E foi jogador e que ensinou o Pelé a ter a seguinte atitude quando a bola chegasse no peito. Ele expirava, formando uma pequena cavidade no peito, e dominava a bola, portanto, com mais facilidade do que se ele tivesse com o peito esticado, né? Essas coisas do Pelé são fora do comum. O que se via do Pelé em campo e que diferencia dos demais e que tem um pouco do Messi hoje não, o Messi de até 2 anos atrás, era a capacidade de reproduzir as mesmas jogadas várias vezes durante o jogo. Quer dizer, ele pegava uma bola no meio do campo, driblava 3, 4, 5, ia lá e metia o gol. Isso aí ele fazia 10 vezes durante uma partida, toda vez que a bola caía no pé dele. Eu acompanhei o Pelé desde que ele surgiu, né? Naquele combinado Vasco da Gama e Santos, que participaram de um torneio que até nem acabou, torneio Morumbi, que era para arrecadar fundos para a construção do Morumbi pelo São Paulo, e veio o Lazio, veio times do exterior e tal, mas foi um fracasso o torneio, mas marcou o início da carreira do Pelé como profissional, com 16 anos, 15 anos, na época, que foi de 56 para 57 esse torneio, antes do Campeonato Paulista de 57. E curioso, né? Porque ele já jogou com o Bellini, já jogou com craques que ele iria mais tarde se reencontrar na seleção brasileira. Mas, Alberto Helena, vai lá por falar em Messi e Pelé. Outra semelhança, se me permite usar o termo semelhança, entre os dois, se alguém pode ser semelhante ao Pelé, é a capacidade
de correr velozmente com a bola sem perder o domínio dela. Né? Isso eu reparei, comecei até a reparar mais nisso no Messi do que no Pelé. Mas me recordo que o Pelé também é assim. A velocidade que o Messi... Hein? O Edu também tinha essa... Também. Mas ainda me impressiona a velocidade. E um jogador que você deve lembrar, Rubens, o Dr. Rubens, que o... Dr. Rubens. Dr. Rubens. Flamengo. O Rubens Meyer, do Flamengo. Foi revelado aqui pela Ipiranga, passou pela Portuguesa e foi para o Flamengo e depois para o Vasco. O Rubens, segundo o Mário Filho, ele tinha um invisível elástico colado no pé, amarrado no pé dele com a bola, porque a bola não escapava do seu controle. Não escapava. Exatamente. O Pelé tinha uma facilidade para conduzir a bola em alta velocidade e o Edu também. Diziam até que eu tinha cola no pé, né? Então, cola na chuteira, porque eu conduzia com velocidade e a bola não fugia do meu controle, como o Pelé também fazia, em alta velocidade. O Messi faz isso muito bem e a vantagem aliás, o que eu admiro no Pelé, no Messi, até no próprio Edu, é que você dribla em direção ao gol, não é para os lados, é em direção ao gol e para definir logo a jogada. E o Pelé fazia muito isso. E essa qualidade está muito rara hoje em dia. O Pelé hoje não se vê mais isso. O Pelé, indiscutivelmente, para mim, que vi esses jogadores todos, foi o melhor do mundo. Isso você não pode discutir. Ele chutava muito bem, ele passava bem, ele driblava, ele cabeceava, não era alto, mas ele cabeceava. Ele chutava com o pé direito, ele chutava com o pé esquerdo. Quando ele estava machucado com a perna direita, ele chutava com a perna esquerda. E quando era preciso, Deixa eu contar um episódio para você, Werneck, que é o seguinte. Eu, quando comecei no jornalismo, eu fui passar um carnaval em Santos e pedi emprego lá para o Geraldo Ferraz, foi um dos líderes da geração 45, era casado com a Patrícia Galvão, a Pagu, a mítica Pagu, do Oswaldo Andrade, e ele me botou lá para fazer reportagem de rua. E eu ia fazer as reportagens, quando era 5, 6 horas da tarde, terminava o meu serviço e ia para o Campo dos Santos, na Vila Belmiro, assistir o final do treinamento dos jogadores do Santos, porque eu gostava muito de futebol, era apaixonado por futebol. E o Pelé já era, porque isso foi em 59, ele já era o rei do futebol, ele já era o maior jogador do mundo, e ele ficava até escurecer, até anoitecer, pegava o Lalá, que era o goleiro, o Laércio e tal, o Dorval botava do lado dele, e ficava treinando falta com o pé esquerdo. Olha, para vocês verem o nível de procura pela perfeição do Pelé, que foi o mais perfeito jogador de futebol que já surgiu. Exatamente. Ele já era famoso, o Edu sabe disso. Isso aí, né? Ele já era, e ele buscava a perfeição o tempo inteiro. Ele era destro e ele treinava falta com o pé esquerdo. Quem jogou futebol sabe que a coisa mais difícil do mundo é você bater falta com o seu pé, que não é o fraco. Exato. E você falou há pouco aí, Alberto Helena, o Pelé matando bola no peito, tem aquele famoso gol que ele fez contra a Tchecoslováquia, que é uma perfeição, porque o lançamento do Gerson foi uma maravilha. Agora, quando o Pelé matou a bola no peito, ali ele já matou a defesa da Tchecoslováquia, ele matou a bola no peito, ela ficou a feição para ele fazer o gol, chutou cruzado, pum. Entendeu? Então ele tinha isso. Agora, eu queria aproveitar a presença do Edu, porque a gente estava falando há pouco que o Edu foi considerado o melhor jogador brasileiro das eliminatórias para a Copa de 70, né? Durante a gestão do João Saldanha, em 1969. Aí, em março
de 1970, o Zagallo assumiu, o Edu teve aquele episódio que ele contou para o Rivelino, agora eu acho que eu estou fora do time e tal. Mas também houve uma outra coisa que eu queria aproveitar a presença do Edu para o Edu confirmar, ou não. Eu fui convidado, um jornalista escocês chamado Hugh McVan estava no Rio para assistir. Ele foi a Porto Alegre ver Brasil e Argentina, o Brasil perdeu da Argentina, 2-0, se eu não me engano, e depois 2-0. E o Brasil ia jogar no Maracanã domingo contra a mesma Argentina. Eram partidas de preparação para a Copa do Mundo. E ele queria entrevistar o Pelé. E o João Saldanha abriu a concentração, uma coisa que foi feita assim meio escondida. Ele tinha um bom relacionamento com esse jornalista escocês e ele deixou que a gente fosse domingo de manhã, no dia do jogo, Brasil-Argentina. Eu entrei no Retiro dos Padres, que ficava lá no Joá, com esse jornalista e ficamos ali uns 45 minutos, 1 hora sentados, com o Pelé numa mesa lá na sala. Eu, o Pelé e esse jornalista escocês, porque eu estava servindo de intérprete. O Pelé, naquela ocasião, não tinha ainda ido para o Cosmos, então não falava inglês. E eu achei que vi ali o relacionamento do João Saldanha com o Pelé, me pareceu um ótimo relacionamento. E eu sei que o João Saldanha gostava muito do Pelé. Chamava ele de o negrão, o crioulo, tal, mas ele gostava, ele tinha uma grande admiração. A maneira dele falar não era absolutamente nada racista, de coisa nenhuma, ele nunca foi assim, João Saldanha. Era a maneira que ele falava. Eu sei que ele admirava muito o Pelé. Mas, nessa mesma ocasião, dizem que houve uma discórdia entre ele e o Pelé por causa do jogador que morreu agora há pouco, Fischer. Vocês lembram do Fischer? Lembro, agora há pouco. Jogador que foi do Botafogo. Botafogo, e era da seleção da centroavante. Argentina. E é uma história até interessante do Fischer, porque a família do Fischer originalmente era do Brasil, foi para a Argentina, descendente de alemães, né? O nome dele era Fischer Eichler, José Roberto Fischer Eichler, alguma coisa assim. Isso é que eu quero perguntar ao Edu. É verdade que o Edu e o João Saldanha tiveram uma espécie de uma discussão, porque o Pelé disse para o João Saldanha que, no esquema que o João Saldanha tinha plantado lá, tinha posto na seleção brasileira, o Fischer estava deitando e rolando? Eu sei que a partir daí veio aquela história de que o João Saldanha disse que o Pelé estava cego. Como é que foi essa história toda, Edu? Não, também é muito folclore, entra muito folclore nisso, né? Mas o João Saldanha, quando ele assumiu, né, em 69, a seleção brasileira, ele me disse: Edu, você vai ser o meu titular, mas eu quero o Edu que joga da mesma maneira que joga no Santos. E quando ele escalou o ataque Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu, ele já nos disse, esse ataque já deveria ter jogado em 6-6, porque nós estávamos todos lá, né? Em 66. E eu fui considerado realmente o melhor ponto de esquerda do mundo em 68 e 69. Foram 2 anos seguidos. E eu disputava muito com aquele Djajc, né, que é da Iugoslávia, ponto de esquerda, muito bom jogador. Na Europa ele mandava. E esse papo aí houve uma discussãozinha tal, e realmente aconteceu isso, né? De falar, tá cego tal, mas num tom assim, não agressivo, sabe? Um tom de brincadeira. Tanto é que depois, na Copa do Mundo, o Pelé fez aquelas jogadas do meio de campo, aqueles dribles sem tocar na bola. Então, acho que ele estava cego, ele não viu a bola. Ou não via o goleiro adversário. Bom, aquele lance contra a Tchecoslováquia, né, em que ele pegou o Victor, quase que fez um gol em cima do Victor. Exato, fora do gol. Aquele lance ali, eu me lembro na tribuna de imprensa, na ocasião, as pessoas comentaram, isso aí foi para provar que ele não estava cego, né? Porque quando viu aquela oportunidade, né, tinha que ter uma visão muito boa. Inclusive, Helena, inclusive o que você falou aí do Pelé com a habilidade que ele gostaria de ter, isso realmente um dia ele me falou. Ele falou, puxa, como eu gostaria de ter a sua habilidade.
porque eu tinha facilidade, né, para jogar, brincar com a bola e tal. E até houve um fato interessante que nós estávamos brincando com a bola, né? Eu, Manuel Maria, também tinha uma habilidade muito grande, e parar a bola no pescoço, aquelas coisas todas, e o campo estava cheio para assistir os treinos. E o Pelé falou, vamos parar de fazer essas coisas aí, porque daqui a pouco vão pedir para mim fazer e eu não sei fazer. Ele controlava muito bem a bola de cabeça e fazia miséria, mas ele não tinha a facilidade que nós tínhamos, né, de petecar, de ficar jogando um para o outro e tal, mas foi muito legal. Mas olha, ele sensacional. A propósito dessa questão aí do TH, quando ele disse que o Pelé estava cego, tinha que usar óculos, não podia jogar à noite, aquelas bobagens todas. Eu fui muito amigo do João Saldanha, gostava demais dele, né? Mas o João Saldanha tinha aqueles repentes, né, que nós conhecemos bem. E o João, aconteceu o seguinte, a versão que eu tenho de vários participantes, e o Edu pode confirmar ou não, é de que ele começou a se embaraçar todo depois das eliminatórias, quando ele pretendia juntar no time, porque a convocação era baseada em 3 times, os 3 melhores times, sem contar o Palmeiras, né? Mas era o Santos, o Botafogo e o Cruzeiro. E ele queria usar mais jogadores do Cruzeiro, tipo Dirceu Lopes, tipo Zé Carlos, né? Que ele queria botar no time e começou a mexer nos treinamentos ali, nos jogos e tal, nos treinos, experimentar esses jogadores, e começou a desandar a maionese. E ele, no Itanhangá, depois do empate com o Bangu, lá, ele foi fazer uma palestra para os jogadores, explicou lá o esquema que ele queria e tal, e perguntou se a turma estava de acordo, e o Gerson queria levantar e disse, olha, está errado, está tudo errado. E o Pelé confirmou o Gerson, falou, está errado, não é assim. E ele, irritado, saiu, foi para o campo e disse que o Pelé tinha aquele negócio todo. Enfim, mas o fato é que ele se baralhou naquele período de preparação para a Copa de 70. Isso era, o Alberto, isso era envolvendo justamente o Fischer. Foi quando o Pelé teria dito, olha, o Fischer está deitando e rolando no meio do campo porque a gente está deixando. Inclusive, ele, durante as pré-eleições, mas no início já da competição, ele fazia a pré-eleição e depois ele saía com a comissão técnica, saíam todos, e ele nos dizia, agora vocês discutem entre vocês, porque vocês é que vão jogar. Então, ele nos deu essa liberdade. E essa liberdade depois nós continuamos, né, fazendo isso. Quando terminava a pré-eleição, aí a comissão técnica saía e nós ficávamos e discutia a mudança que poderia ser feita a qualquer momento durante uma partida. E nessa discussão aí, quem que falava mais? Ali era o Gerson, Carlos Alberto, né? O papagaio, o papagaio. Porque o Pelé, eu sempre disse, né? O Pelé é um elefante. Ele não sabe a força que ele tem. Ele não era de falar, de arrumar confusão. Ele queria jogar, fazer gols e vencer. Mesmo aqui no Santos, tu vê, ele nunca exigiu que o irmão dele jogasse. Então, ele podia até fazer uma exigência. Tenta pelo menos uma vez, nós jogamos juntos, né? Então, não, ele nunca falou nada, ele queria jogar. Então, era o Gerson, Carlos Alberto, que os que tinham mais moral, Piazza, né? Que falava um pouco mais também, que era um líder no Cruzeiro, né? Tostão já era mais tranquilo.
Olha, uma coisa que sempre me impressionou no Pelé, em todos os lugares do mundo que eu vi o Pelé, isso era uma coisa que sentia que era muito natural no Pelé, era a absoluta simplicidade, né? Quer dizer, era, não é, né? Porque o Pelé está aí, está fazendo 80 anos, está vivo. Tem até sempre... já no YouTube a mensagem dele dos 80 anos, né? Dizendo que está lúcido, está potente. Exato. Opa. Ele sempre teve assim uma lianeza de trato, né? Uma gentileza no trato com as pessoas, torcedores e tudo. Eu nunca vi o Pelé ser ríspido com pessoa alguma. Eu acho que, no fundo, ele devia até, em certas horas, estar pensando assim, peraí, já está demais, né? Deixa de perturbar a paciência. Mas ele nunca mostrou isso em lugar nenhum do mundo. Não, imagine vocês, né, nas nossas viagens, o que ele aguentava. Vocês não têm ideia. Então, ele nasceu para aquilo, a humildade. Ele atendia todos bem, como você falou, sempre sorrindo, com a maior alegria, sabe? E o respeito que ele tinha também para conosco, né, para os amigos dele, dentro de campo. Ele nunca veio ele ofender ninguém. Pode falar, Edu, me diz uma coisa, mas qual foi a reação do Pelé, se é que houve uma reação, quando o Saldanha disse que ele não estava enxergando bem? Teve alguma coisa assim? Não. O que aconteceu, por exemplo, né, um fato até interessante, que muita gente não sabe, como nós éramos vários jogadores do Santos, então nós, às vezes, vamos no quarto lá tomar café, bater papo e tal. E nós estávamos no quarto e o Pelé ele estava mordido, né? Porque em 66 elegeram o Eusébio, o novo rei do futebol, tal. E ele não tinha feito ainda uma Copa do Mundo completa. E ele queria, e ele falou, olha, eu me preparei, eu estou preparado e o mundo vai saber quem é o Pelé. Tanto é que em 70 ele fez tudo. Pô, quando ele falou aquilo, eu saí sorrindo, né? Falei, opa, vamos ser campeões. Porque todo mundo também pensava igual. Essa seleção de 70, o ambiente era espetacular. Eu fiquei no banco torcendo para o Rivelino, para o Paulo César, e até o Você Rivelino... jogou? Joguei. E até o Rivelino dizia, né? Pô, na hora do hino, ele ali parado, perfilado, e olhava para o banco, via Edu e Paulo César Caju, ele dizia, pô, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Com dois pontas aquele naipe ali, né? Então foi uma união muito grande entre nós, por isso que a Copa do Mundo até ganhamos com facilidade. A propósito dessa questão da personalidade do Pelé, era também um fenômeno de certa forma inexplicável. Se vocês lembrarem, o Pelé, enquanto jogava a bola, ele sempre fez a distinção entre o Pelé e o Edson, quando ele se referia um ao outro, como se ele tivesse uma dupla personalidade. Ou me fazia lembrar uma declaração, um texto da autobiografia do Overath, que foi o grande meia alemão, que ele dizia o seguinte, que o Pelé, quando entrava em campo, era aquela simpatia, aquela doçura, era um tipo aprazível, abraçava todo mundo, olhava nos olhos dele, você via só doçura. O juiz apitava e, naquele exato momento, o Pelé se transformava. O olhar dele ficava um olhar feroz. Ele virava uma fera, como era um apelido que vários deram. E que o Overath dizia que sentia medo físico do Pelé a partir desse momento. É um fato curioso que me foi lembrar o Fellini, né, quando falava do Marcello Mastroianni, dizia que ele era uma entidade que recebia... ele era um cavalo de macumba que recebia uma entidade, né? Era um fenômeno parecido. E você observa hoje que o Pelé, depois que parou de ser Pelé no campo, ele misturou as duas personalidades. Ele hoje fala do Pelé e Edson, é a mesma coisa para ele.
Ele não faz mais distinção. É curioso esse fato, porque mostra que o Pelé tinha uma personalidade muito complicada, apesar de parecer simples, né? Comum para qualquer pessoa que convivesse com ele. Helena, você falou aí, há pouco citou citou o Eusébio, foi o Edu que citou o Eusébio, né? O Pelé estava mordido, porque falaram que o Eusébio era o melhor jogador do mundo. Isso me lembra que uma partida do Santos que eu não vi, que eu gostaria de ter visto, foi o famoso jogo Santos e Benfica, em Lisboa. Eu vi o jogo no Maracanã, era pela chamada Taça Intercontinental, 1963. Hoje é a Copa do Mundo, né, que o Liverpool ganhou derrotando o Flamengo. Mas eu vi o jogo no Maracanã, 3-2, Santos. E o Benfica tinha simplesmente humilhado o Real Madrid. O Benfica tinha ganho do Real Madrid por 5-3 para ser campeão europeu. E o Santos foi a Lisboa jogar com o Benfica. E dizem, isso a imprensa europeia diz até hoje, foi a maior exibição individual de um jogador em campo naquela partida. O Pelé fez 3 gols do Benfica, o Santos ganhou por 5-2. O Benfica só fez 2 gols, acho que nos 2 últimos minutos do jogo. O Santos estava ganhando de 5-0. Não é verdade, Edu? Werneck, é isso mesmo. Estava ganhando de 5-0. Inclusive, o pessoal conta, né, que quando eles desceram em Lisboa, na porta do hotel, diz que tinha já os cambistas querendo vender ingressos já para o terceiro jogo. Que como o Santos venceu aqui por 3-2, não, lá o Benfica vira. O Benfica vira e vai ter o terceiro jogo. Então, aí, isso daí também mexeu com o brilho dos jogadores do Santos. Que, inclusive, 5, tomaram de 5 e um vareio de bola, né? No finalzinho, o Coluna, que foi outro famoso jogador português, né? O Coluna fez um gol, acho que outro gol foi do Eusébio, mas isso foi nos minutos finais. Acho que a torcida até já estava entrando em campo. E depois da Copa do Mundo de 66, que a base da seleção portuguesa era o Benfica, houve um torneio em Nova York, que, aliás, foi a primeira vez que eu joguei junto com o Pelé. Porque quando eu comecei, ele estava machucado e foi aquele torneio Rio-São Paulo. E esse jogo foi praticamente uma revanche, né, da Copa do Mundo, porque nós havíamos sido eliminados por Portugal, Brasil, né, e teve esse torneio. Nós vencemos 4-0. Eu me lembro que eu fiz 2 gols, o Pelé fez 1 e o Toninho Guerreiro fez o outro gol. Nós demos um vareio de bola no Benfica e eles eram a base. O lateral direito era o Caveno, o cara não podia nem me ver, ele não me via, eu driblava de longe e ia embora. E foi um verdadeiro show de bola. E você falou agora há pouco também, no Alberto Helena, falando que o Pelé tinha todas essas qualidades, você falou, mas ele, na hora que a gente estava fazendo aqueles malabarismos com a bola, ele falava, não faz muito não, porque era uma coisa que ele sentia que não era, digamos, a característica dele, né? Isso me lembra uma comparação entre o Maradona e o Pelé, porque acho que por volta do fim do século passado houve aquela eleição na internet, que era o melhor jogador do mundo, e gente que nunca tinha visto o Pelé elegeu o Maradona, o melhor jogador do mundo, né? Porque o Pelé foi de outra época. E eu queria falar sobre isso um pouquinho depois, viu, Zé Inácio? Foi quando... Não, eu queria falar um pouquinho sobre isso depois. Pode falar, por favor. Tudo bem. E eu me lembro, na ocasião, havia um filme que eu vi em YouTube, uma ocasião na Argentina, filmaram o Maradona com a camisa do Boca Juniors, ele entrou em campo numa partida lá, e antes da partida começar, o Maradona com o cadarço da chuteira desatado, estava assim, tão tranquilo, tão descontraído, que não tinha nem atado ainda, dado o laço da chuteira, começou a controlar uma bola. Então, o Maradona fez de tudo, né? Calcanhar, ombro, tal, nariz, pescoço, tal, cabeça. E, realmente, isso o Maradona tinha, que era extraordinário. Um controle de bola que ele tinha, que era uma coisa fantástica. Agora, como jogador, ele que me perdoe, isso que o Edu falou, em campo, na hora de decidir, e eu me lembro também que, na ocasião, um jornalista inglês falou isso, que é uma coisa que é verdade, eu não me lembro o nome desse jornalista, acho que foi o
Hugh Jones falou. O Pelé ganha quando ele sabe que precisa ganhar. Quer dizer, se você está precisando de um jogador para decidir uma partida em campo, você quer o Pelé. E não quer mais nenhum, não quer saber de Maradona nem ninguém. Para precisar ganhar um jogo, é o Pelé. Porque você sabe. Ninguém mais pode fazer. Objetivo, né? Uma das coisas que me incomodaram e ainda me incomodam, foi os argentinos, eu acho, prepararam uma armadilha e nós brasileiros caímos nessa armadilha, que foi a comparação que era o melhor, se era o Pelé ou o Maradona. Né? Com toda a admiração que eu tenho pelo Maradona, que foi um baita jogador, né? Eu acho que nós brasileiros, não sei se ainda estávamos com o complexo de vira-lata, que o nosso Rodrigues falou, mas nós não tínhamos que cair nessa armadilha de ficar nós discutindo quem foi melhor, se foi o Pelé ou se foi o Maradona. Né? Eu achei meio descabida essa discussão. Né? Que os argentinos a fizessem, a estudassem, vissem uma coisa numa e noutra, tudo bem. O Maradona jogou para burro, não tem nem dúvida. Mas nós aqui ficamos discutindo como ficamos. Né? Você lembra, Zé Inácio? Nós ficamos discutindo aqui também quem era melhor. Entre nós discutindo, entre nós, quem era melhor Pelé ou Maradona. Com toda a qualidade e categoria do Maradona, não tinha essa discussão para saber quem era o melhor do mundo. Acho que o Edu vai falar alguma coisa aí. Exatamente. Eu tive o prazer, né? Joguei no México e no início da carreira do Maradona, joguei contra o Maradona. Pô, fantástico. Mas jamais seria comparado ao Pelé. Como eu digo sempre, o Pelé fez mais gols com a perna esquerda do que o Maradona, que é canhoto. Não, imagine bem. Eu pensei que você fosse dizer que o Maradona com as duas. Eu pensei que você fosse dizer não, com tudo. O Maradona jamais chutou. Olha, o Maradona. O Maradona jamais chutou uma bola. O Beto, o Maradona jamais chutou uma bola com o pé direito. Eu me lembro que o Zico me disse uma ocasião que quando a bola ia para o pé direito do Maradona, ele chutava de letra com a esquerda. Mas ele não chutava de pé direito em hipótese alguma, nunca chutou. E a diferença de gols é incrível, porque o Pelé tem 1.282 gols, o Maradona não tem 300. Né? Praticamente o mesmo período de vida ativa no futebol dos dois. Né? E, além disso, e as comparações fazem que realmente seja o Pelé. Por exemplo, fala, quem é melhor, Pelé ou Maradona? Aí você vai na eleição da equipe, você pega os 10 maiores esportistas da história, o Pelé é o primeiro, mas só ele de futebol. Aí você pega da Reuters de 1999, o Pelé é o primeiro e só ele de futebol. Tem até o Ayrton Senna nessa, e o Muhammad Ali é o segundo colocado, bem relevante. Aí você pega a do Comitê Olímpico Internacional, o Pelé que nunca jogou uma Olimpíada, o Pelé é o maior do Comitê Olímpico Internacional. Então, quer dizer, as comparações sempre vão colocar alguém com o Pelé e sempre vai dar o Pelé. E tem um detalhe importante que nós brasileiros sabemos disso e mesmo assim nós discutimos isso. O ídolo do Maradona é o Rivelino. Verdade. E ninguém compara o Rivelino com o Pelé. O Maradona sempre disse. O Maradona foi um jogador extraordinário. Ponto. Nós precisamos lembrar sempre, se não fosse por todas as diferenças, um fato primordial. O Pelé nunca teve, ao longo de toda a sua carreira, um momento de queda. Você não pode dizer assim, olha, houve esse período em que o Pelé não jogou nada. Não aconteceu isso. O Maradona, gente, foi contratado pelo Barcelona a peso de ouro. Se machucou, é verdade, mas depois, quando voltou, ele não conseguia jogar no Barcelona e foi vendido de graça, praticamente, para o Nápoles. Para o Nápoles, onde ele voltou a explodir. Então, sabe, tem diferenças que são brutais. Não dá para comparar Maradona com Pelé, Messi com Pelé, nenhum outro jogador. Eu não vi o Di Stéfano jogar. Eu também não. Pela televisão. Nem eu. Pelo cinema, aliás, e pelo que sei, era realmente extraordinário, era um jogador extraordinário. Mas, fora esse,
que poderia ser, porque o Di Stéfano tem o seguinte: o Di Stéfano começou como ponta direita, veloz, habilidoso, era chamado de saeta rubia, quer dizer, a flecha loira, né? E depois ele virou um centroavante, que não era um centroavante, embora fosse um goleador. Ele armava o jogo no Real Madrid. Ele vinha e chegava na área. Quer dizer, então era um jogador de uma dimensão muito maior do que a do Maradona e do que a do Messi, a meu ver, pelo que eu li, pelo que eu ouvi dos antigos falando do Di Stéfano. Mas esse talvez fosse possível ser comparado ao Pelé, mas eu não vi o suficiente para dar uma opinião. E é exatamente o que o Pelé fala. Primeiro vocês discutem quem é o melhor aí, né, na Argentina. Depois vocês vão juntar todos e ver quem é o melhor. Pelé ou os times, ou vocês aí da Argentina. Porque ele achava que o Di Stéfano jogava mais que esses caras que estão aí, né? Eu também jamais vi o Di Stéfano. Eu vi o Puskás, porque o Honvéd, da Hungria, fez uma excursão ao Brasil. Então, eu vi o Puskás em campo no Brasil. O Di Stéfano não. Naquela ocasião não tinha televisão, ele jogava no Real Madrid. Eu não posso também falar do Di Stéfano, porque eu só vi em filme, mas eu nunca vi o Di Stéfano em carne e osso em campo, como eu vi o Puskás. Eu acho que essas comparações realmente são quase que impossíveis. Recentemente, essa semana, a revista France Football fez uma listagem dos melhores jogadores, o chamado Dream Team. Resolveram criar o Dream Team do futebol de todos os tempos. Eu até disse, é uma coisa praticamente impossível, porque como é que você vai, por exemplo, comparar o Friedenreich, famoso jogador do antepassado do brasileiro da década de 20, com o Ronaldo Fenômeno, épocas completamente distintas. Mas é impressionante, né? Como é que o futebol e outras especialidades do esporte também, como é que eles estimulam, eles causam, né? Eles provocam essas comparações, né? Parece uma coisa inata assim, do ser humano, né? Achar quem é melhor, né? Quem é melhor, o Zé Inácio, o Fernando Calazans, Alberto Helena, Carlos Alberto Helena. Exato. Jogando bola era o Edu Fábio, disparado. É verdade. E, por exemplo, então, o que acontece é o seguinte, a France Football listou jogadores em diversas posições e formou um time que você, para escalar aquele time, tinha que ser um 4-3-3. Eles puseram jogadores zagueiros, puseram 3 homens no meio do campo e no ataque eles puseram atacante pela direita, atacante pelo centro e atacante pela esquerda. E puseram o Lionel Messi como atacante pela direita. E o Lionel Messi, na realidade, o Alberto Helena acabou de falar no Alfredo Di Stéfano, que começou na ponta direita. O Lionel Messi, quando foi lançado no Barcelona, também foi lançado na ponta direita. Ele trazia a bola para o pé esquerdo, mas era na ponta direita. No meio do campo jogava o Edu, no meio do campo que eu falo, no centro do ataque jogava o Eto'o, Samuel Eto'o, e mais aberto jogava o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho era o dono daquele time, o Lionel Messi era um principiante, teve que ir abrindo ali o caminho dele pelas beirinhas. Então, a France Football listou o Lionel Messi pela direita junto com o Garrincha. E eu até escrevi isso no meu blog, falei, o Lionel Messi que me perdoe, mas naquele pedaço do campo ali, ninguém no mundo foi melhor do que o Garrincha, nem pode ser. Nem sonho. Os times adversários, ele destruía. Incrível. Destruía todo mundo. Como é que você vai fazer uma comparação como essa? Não dá. E veja bem, eu joguei muito tempo pela direita também, no Santos. Joguei vários e vários jogos. E realmente fazia o que o Messi faz hoje. Olha quanto tempo atrás eu já fazia isso, entendeu? Então, agora, comparar Messi na direita com Garrincha, ali não existe. Garrincha... Esse vai ser titular da direita. Qualquer... Exatamente. Ninguém vai... Direita, né? Não vai aparecer algo igual. A propósito do Garrincha, é um negócio complicado, gente. Porque olha aqui, o Garrincha não era nem para jogar a Copa de 58. O escolhido
do Feola, chamava-se Júlio Botelho, Julinho, Botelho. que foi um Grande jogador jogador. absolutamente extraordinário. Sim, sim, Ele sim. foi, só lembrar o seguinte, ele foi eleito o ponta-direita da Copa de 54. É, verdade. Ele foi eleito, ele e o Djalma Santos, foram dois jogadores. O Julinho era um jogador extraordinário e era mais completo que o Garrincha, porque ele tanto jogava por dentro, como chutava muito bem e cabeceava muito bem. O Garrincha é um fenômeno tão extraordinário que ele conseguiu fazer tudo isso na Copa de 62. Fez gol de cabeça, fez gol de falta, fez gol de esquerda, de direita, enfim, por dentro, pelo lado. E que Porque o Pelé se machucou, né? É. O Pelé se machucou e o Garrincha, naquela partida contra a Tchecoslováquia, o Pelé ficou na ponta direita para fazer número. Teve um famoso lance em que acho que o Masopust, a bola foi para o Pelé não podia nem andar. E acho que foi o Masopust, o jogador tcheco, com respeito, sinal de respeito, não atacou o Pelé. A bola ia saindo pela lateral, ele não atacou o Pelé, deixou o Pelé passar a bola lá para o companheiro como sinal de respeito. E o Garrincha, naquela partida que foi contra a Tchecoslováquia, o Garrincha foi para o meio e acabou com a Tchecoslováquia. Depois foi a grande figura da Copa. Acabou com a Copa, né? Acabou com a Copa, né? Exatamente, foi o grande vencedor daquela Copa. Porque ele jogou, entrou pelo meio, como você frisou, fez gols de falta, de cabeça. Nossa, fez miséria nessa Copa. Ele aproveitou a ausência do Pelé e jogou pelos dois. Olha, e o Helena citou agora o Julinho, então eu quero dizer o seguinte, um outro jogo, que eu vi esse jogo também, Brasil e Inglaterra, no Maracanã. E o Feola, ninguém sabe por que até hoje, o Feola escalou o Julinho de ponta direita. O Garrincha era a grande figura, não sei o quê, mas em 1959. Jogo da Feola, vaia, né? não sei por que cargas d'água, resolveu escalar o Julinho. Foi a maior vaia da história do Maracanã. Quando anunciaram a escalação da seleção brasileira, Júlio Botelho, Julinho, Maracanã, uma vaia, uma coisa inacreditável. Olha, o Julinho acabou com o jogo e foi aplaudidíssimo. Aplaudidíssimo. Uma Aconteceu. das histórias mais interessantes do futebol brasileiro. Fez um gol maravilhoso, deu um lençol no adversário. Não, isso também aconteceu comigo. O mais importante é o comportamento dele. Aconteceu comigo no Maracanã, quando em 74, né? O Brasil e eu acho que até Tchecoslováquia, se não me falha a memória, anunciou lá no Maracanã Edu na ponta esquerda e não o Paulo César. Pô, entrei em campo, levei também uma sonora vaia. Aí eu pensei comigo, eu falei, tem que mudar esse quadro. E saí aplaudidíssimo. Primeira bola que eu peguei, eu levei dentro do gol. Então, aí já começaram a sentir que não era bem assim, né? E aí foi uma vaia muito grande que eu levei. Mas dei a volta, saí aplaudido. Edu, eu ia fazer uma pergunta seguinte. Você estava falando do Pelé, que o Pelé é aquele elefante, né? Que você deu aquele exemplo. Ele não sabia a força que ele tinha. Me fala uma coisa. Quando você começou, o Pelé no Santos, ele era brigão em campo, ele era um paizão. Como é que ele era em campo com os seus companheiros? Você, principalmente, pato novo, né? Naquele time. Ele era briguento assim com o adversário. O adversário, ele dizia para o adversário, se jogar legal, eu vou jogar legal. Se bater, eu vou ter que me defender. Só que ele sabia se defender, né? Mas ele, conosco, ele cobrava muito. Porque ele só pensava numa coisa, fazer gol e vencer. Ele entrava em campo, ele se transformava. Antes dos jogos, nós fazíamos aquela famosa rodinha, né? O bobinho ali no vestiário. Aquela gritaria, ele pegava o material dele, naqueles bancos duros, não são como hoje, no vestiário, fazia como travesseiro e dormia, se apagava ali. Nós com aquela gritaria, aquele bobinho e tal, ele se apagava. Quando ele fazia aquilo, nós dizíamos, hoje estamos tranquilos. Ele entrava e arrebentava.
Agora, quando ele queria brincar, a gente falava, oh, não, crioulo, rei, vai descansar, pô, porque sabíamos que ele não estava legal. Mas o legal dele já era ótimo. Mas quando ele descansava, nesse dia, não tinha para ninguém. Olha, Ele você era falou. extraordinário, é gênio. É. Ele entrava em campo, ele fingia amarrar chuteira ou alguma coisa e ficava vendo os zagueiros batendo na bola. Então você batia muito com a perna direita. Ele falou, pô, tem um problema com a perna esquerda. Então ele driblava naquele lado. E aí por diante. Então ele via tudo, era coisa de gênio. Igual Você não vai falou, existir. você Ele falou que foi o Pelé. o cara que inventou uma jogada só, né? Ele reinventou todas as jogadas e inventou uma, que era do tabelinha com a perna do Com a adversário. perna do zagueiro. Ficou Exatamente. famosa. E o Edu falou que o Pelé sabia se defender, e sabia mesmo, e dizem que foi o Feola que deu esse conselho a ele. Era muito garoto, né? O Pelé em 58, e o Feola disse, olha, você tem que saber se defender, porque senão você não vai durar muito tempo, que vão quebrar você em campo. E, para ilustrar isso, como o Pelé sabia se defender, nada melhor do que aquela famosa cotovelada que ele deu no Uruguai na Copa de 70, que o juiz não viu, o estádio todo viu, o juiz não viu. Ainda bem Foi que em não tinha frente à VAR, né, tribuna. pô? E aquele... Ele sabia se defender. Foi o Fuentes, e Matossas, Fuentes, acho que foi. E aí Eu ele acho que foi foi meu Fuentes. ele foi ser meu preparador físico no Tigres, né? Que eu joguei no México, né? Nos Tigres. E ele me disse, olha, aquela cotovelada que eu levei, eu fiquei uns 10 minutos sem saber onde eu estava. Esse jogo... E ainda sofreu a falta, negão. Ele sabia bater, ele sabia bater. Esse jogo aí tem dois lances do Pelé marcantes. Esse do cotovelada e aquele do drible do Mazurkiewicz, né? Do gol que ele não fez. Não, e tem aquele outro também que ele pega do tiro de meta, que ele pega de primeira. Exatamente, ele bateu, bate pronto. Nossa, ele pegou de primeira. Como é que é esse? Como é que é esse? O Mazurkiewicz que cobrou o tiro de meta e o Pelé estava na intermediária do Brasil, o Pelé emendou de bate pronto e obrigou o Mazurkiewicz a fazer uma grande defesa. Exatamente, isso mesmo. Se ele não tivesse atento, tomaria o gol. Porque ele cobrou o tiro de meta e correu para o gol. Se ele fica onde ele estava, ele toma o gol. Então são 3 lances marcantes dele. São três lances do Pelé que a bola não entrou, que imagine se tivesse entrado em todos esses. Aquele chute de atrás da linha do meio do campo contra a Tchecoslováquia, no Victor, né? Esse bate-pronto no jogo do Uruguai, que obrigou o Mazurkiewicz a defender. E o lance em que ele driblou o Mazurkiewicz, que a bola saiu raspando a trave. Né? Não, tem 4. A cabeçada do Banks também, né? E a cabeçada que o Banks, considerada a maior defesa do mundo de todos os tempos, né? Do Gordon Banks. O Pelé teve também um lance de pura maldade, gente. Foi quando ele quebrou a perna daquele alemão. Quem assistiu o jogo viu que ele se preparou. Foi no Maracanã, né? Foi no Maracanã. Ele se preparou, ele começa a correr, vai, pega o cara, pega mesmo, quebrou e não teve jeito. Olha, como eu não batia ninguém, né? E apanhava às vezes demais, né? E às vezes ele dizia assim, não, o cara tá te batendo, aí tu não se defende e tal, vai lá pro meio. Houve um jogo contra o Curitiba e o Hermes era o lateral direito do Curitiba. E ele dava uns carrinhos muito maldosos. Aí eu saltava e tal, e o Pelé ficou invocado com aquilo. Ele falou, vai lá para o meio. E eu fui para o meio. E ele ficou ali na ponta esquerda. Ele dominou a bola, o Hermes deu o carrinho nele, ele saltou. Só que quando ele saltou, ele ia cair em cima do joelho. Eu gritei não. Porque se ele cai ali, ele ia quebrar toda a perna do cara, joelho, ia estourar tudo ali. Então ele sabia, ele sabia. Intercedeu, você misericordiamente intercedeu. Porque o Hermes é de Santos, né? E começou aqui no Santos comigo e tal, juvenil e tal. Então nós éramos companheiros e ele estava defendendo o dele e eu o meu, né? Então dentro do campo muda tudo, né? Fora do campo somos amigos, mas dentro...
Eu quero falar uma coisa aí, o Alberto Helena citou esse lance do Pelé em cima desse alemão no Maracanã, e eu quero só fazer aqui um pequeno registro. O Pelé nasceu em Três Corações, né, Minas Gerais, se consagrou no Santos, São Paulo, não sei o quê, mas o grande estádio, o grande cenário do Pelé, o grande palco do Pelé sempre foi o Maracanã. Maracanã. E foi ali que foi a despedida, foi a primeira partida dele pela seleção brasileira. Foi o cenário de partidas fantásticas naquela ocasião entre o Santos e o Botafogo, que eram os dois melhores times do Brasil. Só tinha cobra dos dois lados. E foi também o cenário da despedida do Pelé. Do 1000º E gol. o da seleção brasileira contra a Iugoslávia em 1971. E do 1000º gol também, Zé Inácio. E do 1000º gol. Os mundiais, né? Os jogos contra a Boca e... Né? Maracanã. A despedida do Garrincha, que ele faz um golaço também. Na verdade. E no Maracanã, ele faz um gol também contra a Argentina. Gol de placa. Um gol contra a Argentina, que ele dá uma cavadinha, ameaça dar uma pancada com a esquerda. Ele dá uma cavadinha por cima do Serras, que depois veio jogar conosco no Santos. Brasil e Argentina vencemos 2-1. Nossa, coisa incrível. E foi o cenário do gol de placa contra o Fluminense, que foi feita uma placa no Maracanã. E deve estar lá até hoje, né? Apesar de todas as reformas, eu acho que essa placa ainda existe. O gol de placa do Pelé feito contra o Fluminense. O Calazans deve conhecer bem essa história. E no milésimo gol... O 1000º gol foi uma das maiores festas do Maracanã, né? Estava lá mesmo. E eu estava né, nesse jogo e eu estava jogando até com a camisa 9. Eu joguei vários jogos com a camisa 9 do Santos. Manuel Maria, Edu, Pelé e o Abel entrando na ponta esquerda. E nesse dia eu falei para o Abel, né, na brincadeira, né, eu disse: Abel, não adianta, porque ninguém vai saber quem é o 11. Como eu já estava acostumado, porque ninguém ouvia o nome do número 11. Então, no Maracanã tinha ele anunciava, né, a DEG informa escalações das duas agremiações e tal. Aí ele 10, aí ele dava um tempo, o Maracanã ficava todo, né, esperando. Aí ele, Pelé! Nossa, aí a 11, a Abel, o 11, Edu, ninguém ouvia. E nesse dia eu falei, aí vão ouvir meu nome. É igual aqui no Rio, escola de samba, né? Se a escola de samba ela ganha e é campeã, você não escuta a nota da seguinte, porque é impossível. Um fator curioso é que o Santos não tinha torcida suficiente para o tamanho do time do Santos naquela época, dos anos 60. O Santos, eu me lembro de um Libertadores da América, jogo na Vila Belmiro, contra o Huracan, Pelé no banco, chovia para diabo, não sei se o Edu já estava no Santos, não me lembro. Não estava não, mas eu sei dessa história. Legal, interessante. O estádio vazio, gente. Aí botaram o Pelé no campo, mas ele entrou, em 5 minutos ele fez, sei lá, 3, 4 gols e acabou com o jogo. Foi isso, né? Isso e aí. Outra marca extraordinária do Pelé foram os 8 gols que ele fez naquela goleada de 11 sobre o Botafogo do Ribeirão Preto. E, curioso, o Brandão era o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto, Oswaldo Brandão. Ele foi demitido depois do jogo e foi para o Corinthians. E uma semana depois, o Santos pegou o Corinthians, então de 7-3, 7-4. 7-4. 4 gols. Olha, se você for começar a escarafunchar os recordes, os grandes feitos do Pelé, você não termina hoje. Tivemos assim vários jogos, né, as excursões que o Santos fazia. Então, às vezes eu ouço alguém dizer assim: o gol que o Pelé queria fazer do meio de campo e tal, né? Mas eu já vi. Eu vi ele fazer, principalmente nas excursões, porque como eu joguei algumas partidas de 9, então ele entrava em campo, ele olhava tudo e tal, e normalmente
nas excursões, nos jogos amistosos, o goleiro adversário fica às vezes conversando com o zagueiro para orientar e tal, na marcação, e o Pelé já viu. E ele ficava de costa para o gol. E ele dizia só, dá uma tiradinha. Ele fica imaginando o que é que esse cara vai fazer, né? Pô, daqui a pouco, bum, gol. Porque era uma coisa que só ele via, não tinha jeito. A bola chegava nele, ele já tinha visto tudo. Então, como eu joguei com ele, então às vezes eu tinha que estar muito atento, porque de repente eu ficava na cara do gol. Ele fazia uma jogada, deixava na cara do gol. Agora, quem foi o grande companheiro do Pelé ali nas famosas tabelinhas? Foi o Coutinho, né? De todos os jogadores com que o Pelé jogou, eu acho que o jogador com que ele tinha mais diálogo era o Coutinho. Você podia confirmar? Não, foi o Coutinho, nossa, muito, muito inteligente, inteligentíssimo. Coutinho, quase igual o raciocínio do Pelé. Muito rápido e inteligentíssimo para jogar. E aquela área ali, para ele, parecia um parque de diversão, ele se divertia ali dentro. Tanto é que ele fazia gols, a bola não batia nem no fundo da rede. Então, ele, fantástico, é um jogador extraordinário. O Coutinho, antes de se machucar gravemente no joelho, ele era o Pelé escarrado. Os dois saíam do meio de campo tabelando e era um absurdo, você não conseguia distinguir. Tanto é que o Coutinho, depois de um período, passou a usar uma bandagem branca para se distinguir do Pelé. Exatamente. Depois, quando ele se recuperou do joelho, o Coutinho, ele passou a ser um outro Coutinho, ele passou a ser um jogador de área que dava aqueles petelecos diante do goleiro e fazia gol um atrás do outro, mas ali plantado ele engordou, não funcionava mais como aquele jogador de velocidade. E, a propósito, eu sempre fico pensando, não digo o tamanho do cara, mas a semelhança do estilo de jogo, do comportamento em campo dos jogadores que se assemelhavam ao Pelé. Eusébio era um, né, que tinha mesmo, saía do meio de campo com a bola dominada, chegava lá para fazer o gol, tinha muitas coisas que o Pelé tinha. O Enéas, falecido Enéas. Enéas era muito inteligente. Exatamente. E o Coutinho. Foram os três caras que eu vi jogar que mais se assemelhavam ao estilo do Pelé. Vocês imaginam que o Coutinho tinha essa característica ou não? O Coutinho, era incrível essa que o Helena falou, que ele usava uma bandagem aqui, né, no pulso, para diferenciar do Pelé, porque ele dizia assim, às vezes eu faço gol, eles dizem que é o Pelé. E o Pelé perde gol, eles dizem que é o Coutinho. Então, quando a jogada não saía legal, ele dizia que culpava o Coutinho. Então, ele começou a usar a bandagem. Mas, olha... Mas o Pelé também, né, teve companheiros em toda a vida dele, toda a vida futebolística dele, ele teve companheiros de tirar o chapéu, né? Bom, é bom lembrar sempre, Calazans, que o Santos, antes do Pelé, já era um timaço. Sim. Bicampeão paulista 55, 56, sem o Pelé. Tinha jogadores extraordinários, o Pepe, o Tite, o Álvaro, o Pagão, o Del Vecchio, era um timaço. O Pelé entrou num momento excelente para um jogador de 16 anos, né? Ele teve ali uma companhia, né, que para o aprendizado dele foi uma coisa da maior importância, né? E viveu numa época esplendorosa também do nosso futebol, né? E o Edu teve essa sorte também, né? Porque quando ele pegou o Santos também já era um timaço quando ele começou. Nossa, peguei um timaço. Peguei o time, além de ser campeão do mundo, né? 62, 63, né? Bicampeões. E peguei o pessoal também vindo da Copa do Mundo de 62 no Chile. Então eu só joguei com feras. E nós tínhamos o nosso capitão, que era fora de série, nos orientava e ajudava muito, que era o Zito.
Esse foi Um líder, incrível. né? Tinha O muita líder, personalidade. nossa, ele nos ajudava até nos Agora, contratos. o Alberto Helena falou aí no time do Santos naquela ocasião, que já era um time que era cheio de cobras. Eu vou lembrar o seguinte: o Pelé falou, acho que em mais de uma ocasião, que o maior jogador de futebol, o Edu pode até talvez saber alguma coisa sobre isso, que ele conheceu foi um cidadão chamado Zizinho, que jogou no São Paulo nessa ocasião. O Zizinho, que Era foi o do Flamengo, da seleção não era o brasileira, ídolo, depois foi para São Paulo. E a grande admiração do Pelé. o Zezinho era o ídolo do Pelé. Pelé Hein? sempre dizia que se pautava pelo Zezinho, porque o Zezinho era um jogador completo, foi talvez o jogador brasileiro mais completo. Ele podia jogar de volante, de meio armador, de meia ponta de lança, de centroavante, como jogou no Bangu, antes de parar no São Paulo. Ele realmente era um jogador extraordinário. Mas Talvez o maior meio armador que o mundo conhece. quem fala isso também, Alberto Helena, é o Gerson. O Gerson é sucessor dos dois maiores, e ele o terceiro. Cronologicamente falando, não estou analisando quem é o melhor ou o pior. Não estou fazendo como. É o Zizinho, o Didi e o Gerson. Yeah. Né? E o Pelé, acho que nunca jogou com o Zizinho, né? Nunca jogou, né? Mas teve, vamos dizer assim, Mas viu ele, né? a sorte de pegar em 58. Tem um pouquinho atrás dele o Didi. E em 70 o Gerson. Não é pouca coisa, não. Né? Não é pouca coisa. Pessoal, a gente já está O Didi era um considerando. espetáculo. A gente já está aqui chegando no final do nosso especial do Pelé, e eu queria saber de vocês o seguinte: que mensagem vocês dariam para o Pelé, começando pelo grande Fernando Calazans? Começando por mim, Carlos Alberto. Sim. Qual é a mensagem que eu posso dar para o Pelé? O Pelé é eterno. O Pelé é eterno. E viveu também, até pouco depois da sua aposentadoria, a época que é conhecida como a época das celebridades. Né? Então, ele se tornou também, o que na época dele não existia, mas depois, sim, uma celebridade mundial. É o brasileiro mais conhecido no mundo inteiro, né? E uma celebridade internacional. Eu outro dia estava vendo fotos do Pelé na internet, no Google. Né? Então, você encontra o Pelé, impressionantemente, com pessoas as mais importantes do mundo, enternecidas. Você vê o Robert Kennedy invadindo o vestiário para dar uma aperto de mão no Pelé, quando ele jogava nos Estados Unidos, e o Pelé recebendo ele com uma roupa, com uma tanga, e todo ensaboado. Aí você vê o Pelé com o Mandela, vê o Pelé Joguei esse jogo. Hein? Joguei esse jogo aí. Vê o Pelé recebendo homenagem da rainha da Inglaterra, da rainha Elizabeth. Né? Você vê o Pelé com um abraçado para Alain Delon, vê o Pelé com artistas incríveis. Qual é a mensagem que eu posso dar? Era a famosa piada, né? O Pelé junto com o Papa, e perguntaram: quem é esse cidadão ao lado do Pelé? Exatamente. Você vê o Robert De Niro se debruçando assim diante dele para apertar a mão dele. Né? Então você fica mesmo impressionado com essa figura que foi o Pelé. Né? É o brasileiro da história, mais conhecido no mundo inteiro. Então, a única coisa que eu posso dizer, o Pelé disse uma coisa interessante até. Espero ser recebido no céu. Ele falou há pouco, agora isso, né? Sim. Espero ser recebido por Deus, como eu sempre fui recebido por todo mundo no mundo inteiro. Né? E é isso mesmo que eu espero que aconteça com o Pelé. Ele ser recebido, como sempre foi, em todos os lugares do mundo. Beleza. E você, Alberto Helena? Olha, eu tenho uma tese que eu acho que o futebol é um retrato da sociedade, né, do cotidiano, de todos nós. É uma teatralização do cotidiano. Sendo assim, eu diria que o Pelé foi o Brasil que deu certo.
completamente. Ele, em campo, representou um Brasil ideal, um Brasil que não existe, mas que poderia existir. Resumindo, é bem forte. Zé Inácio Werneck, você que cobriu o Pelé na Copa de 70, conhece muito, já fala sobre a Copa do Mundo em todo o seu histórico de sucesso. O que você diria como uma mensagem para o Pelé? Agradecer ao Pelé pela personalidade dele fantástica, né? Pela humildade do Pelé, pela simplicidade, né? Eu falei isso no início e vou repetir, eu nunca vi o Pelé ser áspero, ser rude, ser grosseiro com ninguém, né? Eu estava até comentando, talvez até no íntimo, já estava falando assim, já está enchendo a minha paciência e tal, mas ele sempre demonstrava no trato com torcedores, admiradores, pessoas que o procurassem, uma gentileza, uma educação, uma coisa extraordinária, né? E o Alberto Heleno e o Calazans estavam falando em grandes figuras que foram vistas ao lado do Pelé. Outro dia eu estava vendo, por acaso, o Henry Kissinger, no vestiário, acho que quando foi anunciado que o Pelé ia para o Cosmos, uma coisa assim, tem uma foto do Henry Kissinger abraçado com o Pelé no vestiário, e você vê a satisfação no rosto do Henry Kissinger por estar ali ao lado do Pelé. O Henry Kissinger é um dos homens mais poderosos do mundo, né? O assessor imediato do Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, e você vê um homem que vinha de um país onde o futebol nem existia, os Estados Unidos, e, entretanto, a admiração que ele tinha pelo Pelé é uma admiração que só pode ter sido muito maior pelo fato de que hoje o futebol existe nos Estados Unidos e não há dúvida nenhuma que foi com a passagem do Pelé para o Cosmos que isso foi possível, né? E nós falávamos aí naquela partida em que o Pelé se despediu do Cosmos e do futebol, o presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, estava na partida. O Muhammad Ali, o Cassius Clay estava na partida. Outras grandes personalidades estavam lá. Então, não há dúvida nenhuma que a figura do Pelé é uma figura extraordinária. Até hoje é reconhecido. O nome Pelé virou uma marca. Até hoje é reconhecido no mundo inteiro. Não há ninguém que tenha feito pelo futebol o que o Pelé fez. É essa a mensagem que eu poderia dizer. E, bem, João, Edu, você que vai dar a mensagem final, viveu anos, né? Passou de década vivendo dia a dia com o Pelé. Qual seria a sua mensagem para o rei do futebol? Primeiro, obrigado, Pelé, por você ser brasileiro, por você ser o nosso amigo, a humildade, a simplicidade. E você tem um valor muito grande porque nós conseguimos, né, através de você, parar a guerra, uma coisa incrível. Então, que Deus o abençoe para que você continue aqui entre nós, aí, firme e forte, com saúde, porque você tem muito ainda a nos ensinar. É isso que eu tenho que falar para ele. Que Deus lhe dê o presente maior, que é a saúde. Olha, então, terminamos aqui o especial do lance dos 80 anos de Pelé, o rei do futebol, o esportista do século passado, mas que ele vai estar totalmente eternizado. E é um grande prazer o mundo ter um jogador com essa qualidade, um jogador com esse poder de decisão. O Pelé fez 1.282 gols, mas olha, inúmeros e inúmeros gols hiper decisivos. Um cara que sabia como decidir uma partida e como fazer do futebol uma arte. Um grande abraço aí para todos que estão aí nos acompanhando nesse especial do lance do Pelé.